A atividade que eu passei para vocês foi na página 18 e 19, mas eu coloquei aqui justamente na nossa página. Eu vou fechar aqui o microfone de alguém que está dando essa interferenciazinha aqui para a gente. Pronto. Oi, Caio, nunca mais tinha visto seu nome aqui na aula. Kailane, tá bem? Olha, Falou comigo, Pro? falei. Seu nome não estava aparecendo para mim. Eu até tinha mandado uma mensagem para um número que eu tinha, que eu acreditava que fosse seu, mas o número ficou, a mensagem ficou como se nunca tivesse chegado para a pessoa. Semana passada você estava na minha Então, aula, Kai? por a senhora tá falando com Sara. Não, tô falando com Kailane. Oi, Pro, meu áudio não tá muito bom, né? A senhora tá me ouvindo? Sim, estou. Oi, a senhora falou o que mesmo? Semana passada você estava aqui na aula? Não. Ah, sim, porque eu senti a sua falta. Aí eu mandei uma mensagem para um número que eu tinha e eu Ah, estava crente abafando que aquele número era seu, porque eu já tinha conversado outra vez com você por ele, mas a mensagem ficou como se nunca tivesse chegado. Aí eu fiquei na dúvida se estava em algum lugar que estava sem acesso à internet ou se realmente o número havia modificado. Seu número mudou? vou mandar oi pra Pronto, senhora. Não, vou tá mandar certo. oi pra Me senhora. mande um oi aí. E qual foi o motivo mesmo de não estar? Eu senti a sua falta. Eu tava viajando. Ah, sim, passeando, né? Quem aproveita é ela, mas Foi. ainda bem que voltou à realidade. Vamos aqui. Gente, na nossa aula passada, eu passei uma atividade para vocês no nosso livro, que foi continuação. Olha, a gente precisa ser bem sincera nas nossas palavras, né? Eu sempre brinco com vocês, mas sempre gosto de trazer aí esse olhar. Semana passada mesmo, foi uma situação até desagradável, né? Que a Pro Iraci estava pontuando no grupo. Eu estou falando nessa turma aqui, porque a pessoa que mencionou foi aqui da turma. Eu não vou falar o nome, por questão ética e questão de respeito, mas havia dito que acho que os professores parece que não estavam utilizando o livro. Eu falei, rapaz, que engraçado, porque assim, na vida, como diz a minha mãe, a gente pega né, as pessoas que são né, que faltam com a verdade. Não vou nem dizer que são as pessoas mentirosas, as pessoas que faltam com a verdade com as calças curtas. Porque na segunda-feira mesmo, eu havia passado a atividade no livro, estava no roteiro, cheguei a corrigir na terça-feira mesmo havia passado a atividade. Aqui, claro que a gente sabe que muitas atividades a gente precisa estar tendo aí essa malemolência de observar o que é que a gente vai passar no decorrer do livro. O livro didático é para ser trabalhado, já pensou? Um pai e uma mãe faz aí um esforço, que a gente sabe que hoje as coisas não estão fáceis, né? Para comprar o livro e não utilizar, mas assim, engraçado que naquela semana praticamente quase todos os professores da sala não haviam utilizado. Eu ainda falei assim com a Proiraci, se fosse outra turma, ficaria até fácil, né, de ser aí dito, não, não utilizou, apesar de todo professor passar aí para a Proiraci, os roteiros que a gente passa para vocês no grupo, antes de passar no grupo, a gente passa para a coordenação, né, que é a figura da professora Iraci, para que ela tenha ciência. E o engraçado, porque assim, eu falei, ô Iraci, é uma coisa que fica até engraçado, porque Iago é dessa turma, né? Então, provavelmente, ela, como uma mãe ativa, que eu sei que ela sempre está acompanhando aí a desenvoltura e as atividades. Então, dizer que não está tendo atividade no livro é uma coisa que dá vontade até da gente sorrir, né? Porque, assim, eu acredito que não só no meu caso, mas os outros professores também, muitas vezes aí, fazem de tudo para tentar aproximar vocês um pouco dessa realidade, do que o livro traz. Eu mesma aqui na minha aula sempre procuro, né, tá pedindo a alguém para fazer uma leitura do que a gente tem ou não, porque é uma forma de estar aqui tentando ver essa interação e avaliando vocês também. Então, não é para todas as pessoas, porque aqui nesse oitavo ano, mesmo sabendo que tem pessoas que brincam um pouco, né, de forma mais extravagante, eu digo da forma do brincar, porque até mesmo naquela atividade da plataforma, foi a única turma a qual nós tivemos problemas, que teve aí, pelo menos comigo na avaliação, foi a única turma que eu tive, de dois alunos colocarem aí o nome de forma errônea, né? Até por isso mesmo que eu fiz questão de colocar lá para vocês o arquivo, do jeito que o arquivo é tirado da plataforma, para observar aqueles kkk, aqueles Hs que estiveram ali, que foi justamente dessas pessoas que gostam de brincar de uma forma exacerbada. E, além disso, a gente precisa ter valor na nossa vida. Não adianta a gente ter conhecimento
conhecimento e a gente não ter valor, né? O valor que eu digo é dignidade, é sinceridade, honestidade. Eu sei que os pais passam para vocês, mas não deixa dentro do bolso, não. Usa mesmo. Então, aquelas pessoas que ficam aí faltando com a verdade, dizendo que o livro não está sendo utilizado, né? Eu acredito que precisa refletir um pouquinho e observar. Quando a gente fala uma situação dessa, para mim mesmo, tipo assim, não me toca, para mim isso aí não é algo válido, porque eu sei o que eu faço e, acima de tudo, eu tento, assim, no máximo possível, transparecer a verdade, né, a parte da sinceridade, e sendo que a gente sempre tem a ser com a coordenação, então passa o que é que a gente está fazendo, o que é que deixa de fazer, qual a parte do livro que você está trabalhando. Então, para as pessoas, né, as pessoas não, a pessoa que disse que não estava utilizando a parte do livro didático, pessoa, usa teu valor, usa aí o senso da responsabilidade. Agora vamos aqui. Eu preciso falar, porque na nossa matéria a gente precisa dialogar e a gente precisa entender que caráter, índole, é algo que não é a escola que propõe, são valores passados de casa. E eu tenho certeza que os pais passam isso para vocês, ok? Um beijo, um queijo, porque eu falo, sabe que eu não tenho isso comigo. E vamos aqui para a nossa atividade. Eu coloquei aqui na minha página 17. Ó, Oi. só uma pergunta, o que significa índole? Índole é caráter, João. Quando a gente fala na questão de você ter uma índole, você ter o seu caráter, que é algo assim, que no caso a Pro Mona Lisa ou nem outro professor vai poder... Claro que a gente pode até querer direcionar, falar sobre determinados passos, mas isso aí é muito de cada um, sabe? Tem pessoas que a gente olha assim no rosto e diz assim, olha, eu olho para essa pessoa aqui e vejo a sinceridade. E tem pessoas que você fica na dúvida daquela sinceridade. A gente não pode estar dizendo assim, quem é sincero, quem não é, porque isso aí já ultrapassa o nosso olhar. Às vezes a gente pensa uma coisa, faz a leitura de uma pessoa e às vezes é outra. Mas assim, tem pessoas que às vezes deixam a desejar no caráter da índole, tá certo? Conseguiu me entender aí, João? Aham. Pronto. Olha, aproveitando aí o seu gancho, vamos lá para essa leitura. Leia o texto da quarta capa a seguir e responda as questões. Está conseguindo visualizar bem aí, João? Ó, vem cá, a Dino já respondeu, não corrigiu essa atividade, não? Já. É porque lá na página 19, 19 não, 18, quando você for fazer a questão 2, ela pede assim, ó, reveja a organização do texto de quarta capa da página anterior em períodos. E é esse texto aqui da quarta capa, aí a gente vai precisar, entendeu? Para fazer a leitura. Ah, tá. Obrigada. Que bom que tá lembrando aí que a gente corrigiu. Vamos. É Belém, Isso. viu? Sou um garoto da cidade grande. A comunidade de oh, comunidade da van da escola me comove. Meu celular é meu reino. Prefiro um bom edredom ao cobertor de estrelas lá no meio do mato do bom Jesus da cama, Camunducaia. camandu, caída banana. Hum. Matar para comer, com meus primos gostavam de fazer, com passarinhos e outros bichos, me reviravam o estômago. Pescar. Detesto pescar. E meu pai realmente me conhecia e sabia perfeitamente bem que minha praia não era ali, que ia para o mato era a última coisa que eu pretendia fazer. Ok, obrigada, João. Esse texto aqui, gente, não sei se vocês recordam, mas foi até Lorena que fez a leitura para a gente na aula anterior. Eu só pedi a João aqui para realmente a gente reforçar os pensamentos, porque a gente vai precisar para a questão, para a página 18. Só uma partezinha aqui na leitura de João, comodidade, que a gente pode se atrapalhar, que é normal. E sobre essa questão aqui de pesca, que ele leu assim, pesca, mas como nós temos uma interrogação, precisamos dar ênfase aí para essas pontuações, só isso. Agora vou estar passando aqui para a página 18, que é para a gente fazer aí, né, uma consolidação do que está aqui na página 17. Aí nós temos rever. Estão conseguindo me ouvir bem, gente? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Pronto, obrigada, Veras.
Então, ó, reveja a organização do texto de quarta capa da página anterior, que foi justamente essa leitura que João fez em períodos. Quantos períodos há no texto? Então, quando a gente tem essa pergunta, quantos períodos há no texto, a gente tem que observar o que eu falei, por que eu pedi a João para fazer essa leitura, porque foi João que justamente lá na aula passada, ele estava com, digamos que não foi bem uma dificuldade, mas assim, ele se atrapalhou um pouco no quesito do que seria essa parte desses períodos. Então, João, não foi à toa que eu pedi a você para fazer a leitura. O que é que você, João, está entendendo hoje sobre a parte de períodos? Período é a quantidade de verbo que o texto tem. Ok, pronto. Matou a charada aí. Pode ser verbo ou locuções verbais, mas eu sei que quando você fala em locuções verbais, você está falando justamente nos verbos. Foi por isso, porque assim, como eu sempre digo, João, para mim, é assim um dos meninos que eu sei que ele pega rápido aí essa parte auditiva, aquilo que se explica, pelo menos em português, eu percebo que ele tem facilidade com essa compreensão. Então, fale, Aqui agora me veio uma dúvida na cabeça. fale, Ah, Felipe. se tem uma oração e tem uma locução verbal na oração, vai ser um período composto ou um período simples? Olha, depende muito das gramáticas, Felipe, que trazem aí essa leitura. Quando, já para você que não ficar na dúvida, geralmente o livro já traz para a gente essa menção, já deixa claro assim, dizendo que eu tenho um período composto, então ele já te ajuda aí a caminhar, que aquele livro considera aquela locução verbal como um período composto. Mas eu vou te dizer a verdade, entre umas 200 gramáticas, a gente tem 130, ou seja, a maioria, que diz para a gente que uma locução verbal é considerada como um período simples. Por quê? Porque na locução verbal eu vou ter um verbo, onde esse verbo ele é contido para mim como um verbo de ligação e tem um verbo na minha forma nominal, que é aquele verbo quando termina lá no particípio, em ado, ou no infinitivo, AR, ER. Então, esses dois verbos, eles estão fazendo a menção de um só. Como assim, Pró? Se eu dissesse assim, ó, eu estou a jogar. Estou é um verbo de ligação e jogar é o verbo principal, é o verbo de ação, ao qual está na forma dele nominal. Eu, particularmente, gosto de dizer que a locução verbal a gente tem que atribuir sempre como a questão de simples, pelas grandes partes que as gramáticas trazem. Só que a gente precisa respeitar o que o livro trabalha. Por exemplo, aqui na nossa página 16, eu estou fazendo retomada porque Felipe me perguntou sobre esse assunto, que eu acho muito importante. Nós tínhamos aqui, né, a pergunta que falava quantos verbos há em cada frase. E aí nós tínhamos lá, por exemplo, na A, que eu até perguntei a Iago nessa aula, que ele disse para a gente que, no caso, nós tínhamos um verbo na A e que na B nós tínhamos aí 4 verbos. Então, nesse contexto, nós tínhamos 4 orações, ok. Mas se pergunta se o período é simples ou composto, Felipe, a gente precisa levar sempre esse olhar em consideração. Tem alguns livros, como eu disse, você pega 200 livros, desse percentual, 130 dizem aí que você vai ter a locução verbal como um período simples. Porém, tem 70 desses livros que vão dizer que é um período composto. Então, como é que eu vou saber? Você vai levar muito em consideração o jeito que a pergunta foi estipulada, foi questionada para você. Tá certo? Aham, Aí aqui, entendi. entendeu mesmo, Felipe, o que eu falei? Aham, obrigado. Por nada. Aí a gente tem aqui, ó, quantos períodos há no texto? Aí a gente precisa fazer a retomada. Lá no nosso texto da página 17, eu espero que vocês estejam com o livro, viu, gente? Para conseguir conciliar aí melhor essa parte desse entendimento. Aí nós vamos observar, para saber se quantos períodos eu tenho, como o meu amigo João disse há pouco, eu preciso saber aí a quantidade de verbos que eu tenho. Então, vocês disseram aí que são quantos períodos que há nesse texto? Hein, gente? Disseram que são quantos períodos? Fale, pode falar, Sofia. Eu acho que são. Calma aí. 1, 2, 3. Depois de cada ponto. Depois de cada ponto. Uhum. Ó, o que diz para mim que eu tenho um período é justamente o quê? Eu acho que é a pontuação. É a pontuação.
É a pontuação, gente, que vai me dizer a quantidade de São períodos que eu tenho? verbos. A quantidade de verbos. Então, quantos verbos nós temos aqui? Vamos contar. Eu não sei exatamente, mas eu acho que com 7. 7. Eu acho que tem 6. Acha que tem 6. Embora aqui. Vamos contar aqui o verbo. Quem é o primeiro verbo que aparece aqui para mim? Sou. 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 Depois. Comovo. Depois. É. Reino. Não, alguém falou Prefiro. aí, depois de comove, falou o quê? É. Ok. Depois, Prefiro. prefiro. Se eu não me engano, eu ouvi alguém falar reino. Reino não é verbo, gente. Não está no sentido de reinar. Quando ele diz meu reino, reino aqui seria um substantivo. Sim, prefiro. Aí a gente já tem conta, só para não perder aí essa contagem. Estamos ao 4. 4. Obrigada. Ok. Depois. Matar. Matar. Depois. Comer. Sim. Gostava. Fazer. Revirava. Pescar. Sim. Pescar novamente. Conta? Não, só conta uma vez quando ele aparecer, o mesmo verbo. Ok. Depois. É de novo. É de novo, a gente não conta. Conhecia. Perfeitamente. Sim, perfeitamente não. Perfeitamente é o modo, aqui é um advérbio. Mas antes de fazer, mas aqui, depois de conhecer, a gente tem outro. Depois de conhecer, sabia. Depois. Era. Sim. Ir. Pretendia. Fazer. Pronto. O que é que eu quero que vocês consigam? 16, Pro. 16. Isso. Alguém disse que apareceu 2 vezes aí, ok. Só que nós temos aí, Felipe, justamente a sua pergunta. Esse livro aqui, ele contabiliza os períodos, assim como esses 130 livros que eu falei anteriormente, que é o que nós vimos mais realmente na nossa literatura. Quando eu digo na literatura, da questão dos livros em si, da gama que nós temos. Ou seja, tá bom, tá... que nós temos aqui não é considerado verbo para a gente. Por quê, Pro? Porque ele é um verbo de ligação. Era não é considerado verbo, pelo fato de ser um verbo de ligação. Quando nós temos aqui, ó, ir, é um verbo de ligação. Esse era que aparece novamente. Quando nós temos, ó, eu pretendia fazer. Quando eu digo que pretendia fazer, é algo em que eu vou estar estipulando 2 verbos para exercer apenas uma única ação. Como é que eu sei, Pro, que então pretendia está no sentido de verbo de ligação? O que foi que eu falei? Que o verbo de ligação, para a gente ter uma locução verbal, a gente precisa ter o quê? 2 verbos. 2 verbos. Dentro desses 2 verbos aí, Felipe, qual é a leitura que eu faço? Esses 2 verbos, eles vêm arquitetados de que forma? Um de ligação e outro principal? Isso. O verbo principal, eu falei que ele sempre vem como? Acho que no particípio e no infinitivo. Isso, ou no gerúndio. Ele sempre vai vir uma dessas 3 formas verbais. Percebam que aqui fazer é o nosso verbo de ação. Por que eu sei disso, Pro? Ele é o verbo principal, olha a terminação dele aqui em ER. Quando a gente tem aqui, por exemplo, matar, esse verbo está no infinitivo. Comer também se encontra no infinitivo. Ou seja, quando eu tenho 2 verbos que estão aí, um alocado ao outro, um junto do outro, eu não considero os 2 como verbo, eu considero como uma locução verbal. Logo, se eu tenho uma locução verbal, eu só vou contabilizar como um verbo. Por isso que quando Sofia diz aqui, né, na contagem que foram 16 verbos, nós não vamos ter 16 verbos. Quando pergunta para a gente quantos períodos há nesse texto aqui, nós vamos dizer que nós temos 8 períodos. Aí você me diz por quê, Pro? Levando esses verbos em consideração.
Ou seja, eu preciso entender que é verbo, era é verbo, e é verbo. Sim, são verbos, mas não são verbos de ação, não são verbos que estipulam, que fazem um sentido real ao nosso texto. Eu só vou dizer que eu tenho um verbo real quando eu tiver uma das formas nominais, como o Felipe falou aí. Eu tinha dito isso na aula passada e hoje eu estou aqui frisando para vocês. Então, todas as vezes que nós tivermos aí, né, essa finalização do verbo no infinitivo, no gerúndio ou num particípio, foram assuntos do ano passado. Esse ano ainda cheguei a falar com vocês das formas nominais que o verbo obtém, justamente por esse olhar. Porque quando a gente chega aqui nessa parte de período, a gente precisa estar com esse pensamento bem decretado, ou seja, eu preciso entender o que é que está sendo dito para mim. Eu não posso dizer aqui que ir é um verbo, não posso dizer que pretendia, que é um verbo. Dentro da classe gramatical, é um verbo. Dentro dessa parte de períodos, que não vai ser contabilizado para a gente como um verbo, porque são dois verbos que equivalem apenas por um. Então, aqui na nossa página 18, quando pergunta para a gente quantos períodos há no texto, nós temos apenas 8 períodos. Mas eu só quero trocar aqui esse pensamento de Sofia por um olhar. Os períodos não são contabilizados pelas pontuações. Os períodos são contabilizados pelos verbos ou pelas locuções verbais, tá certo? Aí depois nós temos aqui, ó, que sinal de pontuação delimita os períodos. Quais são esses sinais de pontuação? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Só ponto e vírgula. Aqui, olha, vamos retomar aqui, que a gente precisa visualizar. Quem? Eu não entendi. Interrogação. Isso. Olha, vamos observar aqui. No início tinha parênteses. Tem ponto, vírgula, interrogação. Aquele. Cadê o ponto e vírgula aqui? Olha, vamos aqui. Aí, ó. Sou um garoto da cidade grande. Eu tenho o que aqui? Ponto. Ponto de continuação, né? O ponto de segmento. Pode ser uma dessas duas palavras. Depois, me comove. Ponto. Meu celular é meu reino. Ponto. Aqui que depois que nós temos. Isso. Depois. Vírgula. Depois. Vírgula. Interrogação. Ponto, interrogação, ponto. Vírgula. E entre parênteses. Aspas. Não, entre colchetes. Entre colchetes? Aspas. Eu estou observando, Sofia, que está se atrapalhando um pouquinho no nome das pontuações, o que é normal. Mas aqui, ó, são aspas que nós temos. Mas as aspas são tipos de pontuação, sim. Mas as aspas é justamente quando eu vou me referir aí a abrir e a fechar essas aspas, porque eu quero indicar que é a fala, né, de alguém. Então, quando ele diz, eu sou um garoto, essas aspas foram aí, né, abertas justamente para expressar a fala, o sentimento desse menino. E aqui foi finalização. Mas quando pergunta assim para a gente, ó, que sinal de pontuação delimita os períodos? Que sinais são esses? Tem ponto e vírgula. Tem vírgula. Ponto. Olha, só ponto. Interrogação. Não é ponto e vírgula, não. Só ponto, né? Que vocês podem colocar como ponto de segmento ou ponto parágrafo. Tanto faz, porque aqui a gente tem ponto de segmento, ponto parágrafo, vírgula e interrogação, tá certo? São essas as pontuações que nós temos aí. Eu coloquei aqui na página 18 para que vocês conseguissem visualizar. Bem, deixa eu retomar aqui a 18. Releia o período a seguir. Sofia, faz essa leitura aqui para a gente, por favor. Realmente me conhecia e sabia perfeitamente bem que praia não era ali. Que ir para o mato era a última coisa que eu pretendia fazer. Ok, obrigada. Opa, gente, nessa questão e a 3, isso, essa 3 aqui, quando pergunta quantos períodos simples há no texto, sublinhas. Os períodos simples, a gente vai precisar saber que os períodos simples, eles são formados por quem? Por um verbo.
Por um verbo. Então, aqui no texto, onde tinha apenas a presença de um verbo, só as frases onde era constituída por um verbo, que vocês iriam fazer aí, essas iam sublinhar. Por exemplo, ó, sou um garoto da cidade grande. Ia sublinhar essa frase aqui, porque sou, como o Felipe bem disse aí, é apenas um verbo. Depois, eu poderia sublinhar que mais? Isso, depois. Comove, antes de comove. Prefiro pescar só. Faltou só um, Felipe, aqui, que no caso seria revirava. Só essa parte aqui. Então, na verdade, nós tínhamos aí quantos períodos para sublinhar? 6. 6. Uma coisa, olha, gente, quando foi perguntado na questão 2, quantos períodos há no texto? Nós observamos que são 8 períodos de acordo com a construção. Quando pergunta para a gente se o período é simples, é porque a construção é a partir de um verbo. Eu só vou dizer que aquele período é composto quando eu tenho 2 verbos ou mais, e quando ele é simples, no sentido de ter apenas um. Percebam que aqui a gente nem está falando das locuções. Aí Sofia tinha feito a leitura aqui para a gente da questão 4, onde dizia, releia o período a seguir. Né? Ela fez a leitura e aqui nós tínhamos a pergunta em si. Se ele era um período simples ou composto. Depois pedia para que você justificasse aí a sua resposta. E aí vocês colocaram o quê? Composto. Período composto por ter mais de um verbo. Então agora vamos identificar esses verbos, só para a gente conseguir aí fechar os nossos pensamentos. Quem são os verbos aqui, gente? Sem medo de errar, a gente está aqui para aprender. Quem? Conhecia, sabia, era e era, pretendia fazer. Ok, muito bem. Perceberam que aqui não está perguntando para a gente se a gente está trabalhando com locuções ou não, né? Ele perguntou se era um período composto. Para que eu tenha um período composto, eu preciso ter aí, como o Felipe disse aí, juntamente com o João, precisamos ter mais de um verbo. Ok. Depois, na B, qual o sentido a conjunção I expressa no período acima? De tempo, adição ou oposição? Adição. Todo mundo consegue compreender que a adição seria o sentido de somar as ideias? Consegue entender? Pronto. Vintena está conseguindo, Vintena, compreender aí a atividade? Kleber, estão com dúvida, gostariam de perguntar algo, gente? Estão conseguindo compreender? Newton, que satisfação ter você na aula, Newton. Marlos, que semana passada teve aí um entrave. E aí, gente, estão conseguindo compreender? Newton, eu gosto da tua participação, viu, Newton? Tá aqui em débito comigo. Você sabe, você em português é fera. Era, eu acho. Era não, Hoje em dia, Não, você é, Newton. Não se coloque para baixo não, que eu não aceito. Você já sabe, né? Depois eu puxo aí a tua orelha. Olha, gente, presta atenção em uma coisa. Sempre que nós falarmos aí da questão das conjunções, que depois desse assunto de pontuação vai ser o próximo assunto que nós vamos estudar, as conjunções coordenativas, elas existem para dizer para a gente que, independente da palavra existir isoladamente ou dentro do contexto, ela traz uma representação. Percebam que aqui nós temos, ó, meu pai realmente me conhecia e sabia perfeitamente que a minha praia não era ali. O que é que ele faz? Ele une duas ideias. Primeiro, ele diz que o pai dele realmente o conhecia. Depois, ele traz a percepção de que o pai dele sabia que ali realmente não era a praia dele, aquele lugar para ele não era o lugar onde ele gostaria de estar. Então, aí, como os meus amigos disseram, nós temos realmente o sentido de uma adição. Tempo é quando eu digo na referência ontem ou então daqui a 2 horas, quando eu estou me referindo a tempo. Oposição é quando eu trago um sentido contrário. Então, quando se eu tivesse aqui, ó, meu pai realmente me conhecia, mas
me deixou em determinado local sem que eu quisesse. Ele conhecia o pensamento do filho, mas não respeitou aquele pensamento. Então, a gente tem uma situação oposta aí a esse olhar. Mas aqui na 5, ó, Newton, bora ler aqui, jovem. Suco Saúde. Tá conseguindo visualizar aqui? Esse suquinho verde aí. Acho que o microfone de Newton ficou ruim, mas não tem problema não. Vamos, Marlos. Eu não posso esperar muito porque a gente trabalha com tempo, né? A sorte de vocês Quer que eu leia, é essa. Pro? Aceito, claro. Bora, Sofia. Suco Saúde. Ingredientes: 3 folhas de couve, 3 limões, 3 maracujás, 1 litro de água gelada, açúcar ou adoçante a gosto. Modo de preparo: primeiro, coloque no liquidificador as folhas de couve lavadas e picadas e o suco dos limões. Acrescente a polpa de maracujá, a água e o açúcar ou adoçante. 3. Bata tudo por 1 minuto. Coe a bebida, acrescente gelo a gosto, sirva-se em copos altos. Obrigada, jovem. Só uma coisa aqui, acho que Sofia estava na leitura assim pragmática, que ela colocou aqui modo de preparo e aqui está escrito modo de fazer, mas a gente sabe que é o mesmo modo de preparo, não é só para chamar a atenção aqui da parte da palavra em si, mas o que eu achei graça porque ela nem pestanejou, é como se já estivesse com aquilo mesmo formatizado aí. Então, olha... Não, foi no automático, só reparei agora. Agora, né, é isso. E foi engraçado porque a gente percebia se não tivéssemos atentos, era como se tivesse realmente modo do preparo, pela ênfase que você deu à sua leitura, entendeu? Aqui, olha, em sua opinião, gente, toda vez que aparecer esses balões aqui, significa que são questões orais. Vocês não precisavam escrever, não, são questões de pensamento mesmo, para que vocês reproduzam aí esses pensares, viu? Então, aqui, ó, em sua opinião, na questão da nossa amiga Sofia, que fez aí a leitura, por que o nome desse suco é suco saúde? Por que, Sofia? Do seu ponto de vista? Porque é um suco detox, um suco bom para a saúde da pessoa. Não, mas eu sabia até que é suco detox. Rapaz, essa menina tá toda pra frente, viu? A Tá gente toma esse certo. suco, a gente não toma. Toma, Sofia, você toma? Gosta desse suco saúde? Eu gosto, eu só não sigo a risca aqui, essa parte dos 3 limões, 3 maracujás. Minha avó, ela faz. Eu gosto. Quando eu faço, eu me sinto bem leve, entendeu? Porque no meu caso, eu tenho essa questão de retenção de líquido, então eu sinto mesmo que quando eu tomo, eu fico bem mais leve. Vocês sabem, né, que meu pé ficava inchado, para muitos que me perguntavam, devido à questão da circulação e tudo. Então, aí quando eu tomo esse suco verde aí, esse suco saúde, né, suco detox, que são muitas nomenclaturas, aí aqui na B nós temos, considerando os ingredientes e o modo de preparo, responda. Você considera esse suco fácil ou difícil de preparar? Por quê? Você, Sofia, dá conta de fazer um suco desse aí, Sofia? Estão me ouvindo, gente? Travou aí para vocês? Minha avó suco de laranja. Dá para Com ouvir, couve. Pro. Ah, Dá pra sim. ver. Pronto, tá certo, João. Eu acho que foi de Eu acho que foi de Sofia que deu uma travada, assim, que eu não estou escutando muito bem. Talvez ela esteja até dizendo, mas não estou ouvindo bem. Mas aproveitando aí, vocês em si, sem ser Sofia, pela receita em si, conseguem fazer esse suco? Acha que tem complexidade para realizar? Alguém já fez, já tomou esse suco detox aí? Como é a saúde? Tá aí bala, bala? Eu achei fácil de fazer. De fazer. Se É fosse fácil fazer, de faria, fazer, né, Pro. Felipe? Voltei, professora, a internet tinha caído. Ah, sim, foi isso. Eu fiquei na dúvida se fosse aqui para mim que tivesse travado ou para você. Mas depois eu perguntei, os meninos disseram que estavam conseguindo me ouvir. É isso, né, Sofia? Que Felipe disse que para ele é fácil, né? Que ele daria conta de fazer aqui esse suco. Realmente por essas instruções aqui, a receita foi bem prática, né, Felipe? Se você tiver esses ingredientes aqui, não tem como, né? O meu não coloco nem limão, nem maracujá, eu troco, boto um pedacinho de gengibre aí no lugar, né? E às vezes eu coloco, sim, às vezes eu coloco uma laranja
Não boto 3 Ô, folhas de professora, couve, não. Boto só 2. a, Oi? mi- a minha avó faz assim, ó. Todo dia ela bota suco de laranja com 4 folhas de couve, ou se não, laranja com cenoura e couve. Esse de cenoura e couve eu já tomei uma vez também. É porque eu tento não coar e a cenoura fica muito grossa, às vezes me dá agonia assim na hora do tomar. Mas é bom, gente. Façam aí essa dica do livro, a dica da avó de Sofia, realmente é bom, faz bem para a saúde. Todo dia assim não, né? Agora, não sei no caso de vocês se vão fazer essa reação, mas para mim, né, essa questão do detox me ajuda muito a estar toda hora indo no banheiro, né? A questão da urina, ela é bem proveniente, não é o número 2 não, o número 1, viu? É bem proveniente, mas aí a gente tem que ter um tempo, né, para conseguir realmente estar aí. Que a intenção é essa, é para você estar tentando aí desintoxicar, né? Então, essa é a intenção aí desse suco saúde. Aí, aqui na nossa questão 6, nós temos: reveja a organização em períodos do trecho que compõe o item modo de fazer. Vocês vão observar aí, na verdade, quantos períodos há nesse trecho, qual o sinal de pontuação delimita esses períodos. Não vai dar tempo finalizarmos hoje essa atividade. Eu vou deixar aqui dessa questão 6 em diante para o nosso próximo encontro, para a gente não responder só por responder, mas responder tendo aí muita atenção. Em especial, gente, por esse contexto que eu disse há pouco para vocês, que é justamente o contexto dos períodos. A gente precisa associar bastante, não só pela pontuação, como Sofia havia dito, mas eu quero que vocês coloquem ênfase que o que vale para a gente é o quê? Os verbos ou as locuções verbais. Vintena tá me olhando aqui, passando a mão no cabelo, toda chique, mas está conseguindo entender, Vintena, direitinho? Essa parte, se não estiver, não fique com vergonha, não. Depois pode me perguntar no privado, viu? Sara, tá conseguindo entender, Sara? Eu sei que para Newton, para Marlos, talvez esteja assim algumas partes mais difíceis pelo fato de não ter estado na nossa aula passada. Mas sempre, gente, eu estou colocando os links da aula. Se tiverem dificuldade depois, podem estar falando que eu passo para vocês. Fiz uma parte de um canal somente para lançar essa parte das aulas, onde vocês podem até procurar as aulas de português que vocês encontram. Lorena, senti a sua falta hoje na voz. Mas tudo bem, tem dias que estamos para a conversa mais, tem dia que para a conversa menos, né? Acontece. Então, gente, eu gostaria de agradecer a vocês a participação. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, que a nossa aula já está finalizando. Então, Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, que o Senhor permaneça nos direcionando, nos livrando de todos os males e nos dando aí sempre a questão em si maior, que é a da sinceridade, né, nas nossas palavras e do nosso aprendizado. Então, desde já agradeço, né, a Deus aí por essa oportunidade de estarmos mais um dia juntos, em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós tivemos aí apenas esse encontro pela questão em si de termos tido, né, o feriado ontem. Não foi um feriado assim dos mais agradáveis, mas é aquela questão, né, da gente sempre agradecer aí por mais um dia, independente de qualquer problema. Muito obrigada, gente. Até a próxima semana com os nossos assuntos aqui. Vamos retornar na nossa página 19, na próxima semana aí na questão 6. Fiquem com Deus, um beijo. Tchau, Pro. Tchau. Tô com saudade, Tchau, Veras. Tchau, tchau. Tchau, professora. Letícia, tchau, Vitor. Tchau, Newton. Foi muito bom vê-lo aqui na aula.